Durante o meu caminhar espiritual, tenho me topado com algumas perguntas que, a princípio, parecem um tanto muito complexas, como por exemplo, foi Jesus ao inferno ou ao Hades durante os 3 dias na sua morte? Pois bem, em geral, o melhor comentário da Bíblia é a própria Bíblia. Para mim, a Bíblia não possui contradições, pois ela é a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus. Vejamos o que diz um texto. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Muitos pensam que durante os 3 dias nos quais Jesus esteve morto, supostamente ele desceu ao Hades ou ao inferno para pregar o evangelho aos mortos para que estes possam ter vida eterna nele. No entanto, como o autor da carta aos Hebreus mencionou, após a morte vem o julgamento. Além disso, não devemos nos esquecer de quando Jesus ensinou sobre o tempo das oportunidades, lição evidenciada nos seguintes trechos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vosotros não podem, nem os de lá passar para nós. Quem foi para o lugar de tormento não pôde ir para o lugar de descanso e vice-versa. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A chance da vida eterna está aqui, e se caso não acreditássemos nas Sagradas Escrituras, não haverá um segundo ensejo após a morte. Desse modo, podemos ter uma clara noção de que o nosso destino para a morte eterna ou para a vida eterna só poderá ser marcado aqui. E como então explicar o seguinte texto? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O que seriam esses espíritos em prisão? Será que se refere aos mortos literais? A princípio, estamos nos deparando com um desses textos bem obscuros, porém, não é tão complicado quanto parece insinuar. Ao lermos esse texto, não aparecem palavras-chave como Hades, Sheol ou Inferno. Outro ponto a analisar é o contexto. O que está sendo tratado nesse capítulo? Especificamente no capítulo 3, o apóstolo trata sobre a conduta e o proceder cristão. Do verso 1 ao verso 7, Pedro aborda o comportamento entre casais. Dos versos 8 ao capítulo 4, verso 2, Pedro aborda o comportamento dos cristãos para com o mundo secular. Note os seguintes versículos. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal,
nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Assim, comprova-se que o assunto principal é sobre o comportamento e proceder cristão, pois começa falando sobre esse assunto e termina falando do mesmo assunto. Logo, voltando ao texto misterioso, podemos analisar a gramática e a história. Vejamos primeiro o segundo, a história. Entre os anos 150 e 175 d.C., foi formulado em Roma a forma mais primitiva da versão do Credo Apostólico. Isto, pois, deve-se a que, meados do século II da nossa época, era comum dar ao catecúmeno algumas instruções prévias ao batismo. Focando o texto de Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A primeira versão do Credo Apostólico dizia assim: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Cristo Jesus, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos e sepultado. Ao terceiro dia, ressurgiu da morte, subiu ao céu e está sentado à destra do Pai, donde virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, no perdão dos pecados e na ressurreição da carne. Nessa primeira versão tampouco encontramos palavras-chave como Hades, Sheol, Inferno, etc. Porém, uma versão posterior, reeditada após o Credo Niceno, podemos ver um acréscimo no Credo Apostólico. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades. Ou seja, vários séculos depois, por causa da interpretação de alguns, deram esse acréscimo, desceu ao Hades. Entre mentes, como podem verificar, nem na passagem bíblica e nem na primeira versão do credo podemos achar o termo Hades. Logo, no aspecto gramatical, a primeira palavra no verso 18 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, temos a conjunção hoti, que quer dizer quanto ao que ou pois, como foi usada na versão Ara. Esse verbete indica a ideia de conexão com o que foi anteriormente dito. Assim, Pedro não está assumindo um novo tema, nada mais, ele está dando sequência ao contexto que é o comportamento e o proceder cristão. Depois, no verso 19, temos o seguinte, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A expressão limiar do verso aqui é no qual, em grego, está escrito en ho, o qual, o ho, representa um pronome relativo. No caso aqui, temos a combinação de uma preposição e com um pronome relativo, en ho, que quer dizer no qual. O valor do pronome relativo na língua grega é que ele vai representar um ou mais termos anteriormente mencionados. Em outras palavras, a presença desse pronome relativo faz que a sentença fique subordinada ao verso anteriormente mencionado, isto é,
o verso 19 fica subordinado ao verso 18. E, no caso da conjunção do verso 18, o verso 18 fica subordinado ao assunto anterior. Mais uma vez, qual o assunto do texto? O comportamento e proceder cristão. Unindo esses detalhes, parece ser que Pedro não esteja abordando um novo tema aqui. Na realidade, o que o apóstolo Pedro está exemplificando aqui é que durante a era do patriarca Noé, enquanto ele construía a arca, estava sendo pregado o arrependimento dos pecados. Mas ninguém fora do círculo familiar íntimo de Noé quis ouvir essa pregação, e assim acabaram o resto das pessoas perecendo nas águas do dilúvio. As águas do dilúvio representou as águas do batismo. Antes, por meio da remoção dos impuros, isto é, os pecadores daquela época. Mas hoje, o batismo é o sinal externo de compromisso de uma boa consciência perante Deus. Quando pecamos e vivemos no pecado, somos espíritos em prisão. Somos escravos do pecado e subordinados aos desejos da carne. Não há segundas oportunidades após a morte. A chance para a vida eterna é deliberada aqui. Que Deus continue nos abençoando.